Olá, amigo e amiga. Estamos aqui para mais um vídeo da série Christianitates. Hoje nós vamos falar sobre a redação dos evangelhos. Além dos 4 evangelhos que compõem o Novo Testamento, foram escritos nos primeiros séculos do cristianismo vários outros. O gênero literário evangelho, que se consagrou como narrativas sobre a vida de Jesus, não é o único. Houve evangelhos de sentenças, de diálogos, de narrativas e de sermões. Muitos autores antigos se propuseram a escrever os ensinamentos e a vida de Jesus. Os evangelhos surgiram a partir da necessidade de se preservar os ensinamentos de Jesus. Com a morte dos primeiros apóstolos, havia-se o risco do esquecimento das palavras e do ensinamento genuíno de Jesus. Mas não houve um processo conjunto, articulado, para se realizar esta tarefa. Cada autor pesquisou e registrou aquilo que teve acesso. Supõe-se que circulou inicialmente uma lista de ditos de Jesus que a academia chama de fonte Q, e ela teria sido base para a redação de vários evangelhos. Os diferentes evangelhos refletem o pensamento de cada comunidade que o escreveu, representa o ponto de vista e as crenças daquela comunidade. Portanto, temos vários olhares sobre Jesus. Algumas palavras de Jesus não foram registradas em evangelhos, mas aparecem em textos de outros gêneros. Em Atos 20:35, há uma frase de Jesus não registrada pelos evangelhos. Esses ditos de Jesus são chamados de ágrafos, literalmente não escritos. As palavras de Jesus vão crescendo à medida que nós vamos considerando outros documentos antigos, como fragmentos de evangelhos, variantes em manuscritos e citações dos padres da igreja. Porém, esta diversidade de evangelhos foi sendo esquecida e o cristianismo hegemônico fechou seu cânone em 4 evangelhos que hoje conhecemos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Além de vários fragmentos de evangelhos, temos preservado integralmente ou quase integralmente muitos evangelhos. Esses evangelhos que não estão no Novo Testamento são chamados de apócrifos ou heterodoxos. Evangelhos que nós podemos citar que chegaram até nós, parcialmente ou integralmente. Evangelho de Tomé é um evangelho de sentenças, apresenta similaridade com os evangelhos canônicos e foi escrito num período entre 50 a 150 depois de Cristo. Evangelho de Filipe é um evangelho de sermão. Temos acesso a uma versão cópita do seu texto. É um texto da segunda metade do século III e esteve associado à escola valentiniana. Evangelho dos Egípcios é um evangelho preservado em fragmento. Seu uso é conhecido no século II no Egito. O texto foi muito citado por dar destaque a Salomé. Evangelho dos Hebreus é um evangelho sobre a vida de Jesus, utilizada por judeus que viviam no Egito e é do início do século III. Evangelho da Verdade é uma exaltação da salvação trazida por Jesus Cristo e este texto é da metade do século II. Vamos agrupar os próximos evangelhos que vamos citar de acordo com a sua temática. Primeiro, relatos da infância. Temos o evangelho da infância de Tomé. São narrativas da infância de Jesus entre a idade de 5 a 12 anos e são textos do início do século II. Proto-evangelho de Tiago é uma narrativa sobre a vida de Maria desde seu nascimento até a gravidez e o nascimento de Jesus. É de meados do século II. Outro grupo, relatos da paixão de Jesus. Evangelho de Pedro é uma narrativa sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus, datado do século II. Evangelho de Nicodemos é o relato da condenação, da morte e a descida de Jesus aos infernos. É um texto tardio, já do século V. Evangelho do Salvador é um relato das últimas horas de Jesus antes de sua morte. É da segunda metade do século II. Evangelho de Judas
é uma conversa entre Judas e Jesus 3 dias antes da Páscoa. É do século II. Outro grupo são os diálogos de Jesus ressuscitado. Entre esses diálogos nós temos o Evangelho de Maria, é um diálogo entre Maria Madalena e os apóstolos sobre os ensinamentos secretos de Jesus. É um texto do século II. Evangelho secreto de João, é um texto com ensinamentos de João a partir da aparição de Jesus após a sua ressurreição. É também um evangelho do século II. Um quarto grupo seriam as versões alternativas aos evangelhos canônicos. Evangelhos dos Ebionitas. É uma versão mesclada dos evangelhos canônicos utilizada pelos cristãos judeus no início do século II. Evangelho dos Nazarenos. É uma versão aramaica do Evangelho de Mateus do século II, utilizada por cristãos judeus. Evangelho secreto de Marcos é uma versão mais antiga do Evangelho de Marcos, porém mais espiritualizada. Evangelho de Marcião é uma versão editada do Evangelho de Lucas, feito por Marcião no século II. Evangelho da Diatessaron ou Diatessaron é uma versão harmonizada dos 4 evangelhos, composta por Tassiano o Sírio no século II e foi amplamente utilizado nas igrejas da Síria até o século V. Além destes textos, há os fragmentos de papiros, que são centenas. Dentre eles destacam-se as variantes dos evangelhos canônicos e textos totalmente diferentes, como o Evangelho de Egerton e também o Evangelho de Oxirrinco, o Papyrus Oxirrincus 1224. Portanto, são vários evangelhos que foram escritos nos 2 primeiros séculos, principalmente no século II, está concentrada a maioria desses evangelhos que foram escritos além dos 4 do Novo Testamento. Afinal, o que nos diz esta variedade de evangelhos? A existência de uma pluralidade de evangelhos nos permite fazer as seguintes afirmações sobre o evangelho e sobre o seu processo de redação e sobre o cristianismo primitivo. A. Houve várias tentativas de se registrar os ensinamentos e os fatos da vida de Jesus. B. Cada evangelho reflete a concepção que o autor ou a sua comunidade tinha sobre Jesus. Portanto, temos vários olhares sobre o mesmo Jesus. C. Não existe um só gênero literário para os evangelhos. D. Com a variedade de versões do evangelho, alguns procuraram editar e padronizar esses textos, buscando um consenso. E. As palavras e os fatos sobre a vida de Jesus estão dispersos nessa variedade de documentos, de modo que distinguir ficção da realidade é uma tarefa muito difícil. F. Como as comunidades cristãs eram tão diversas e tão diversos eram os seus ensinamentos, que um grupo de bispos mais tarde procurou fechar o cânone em 4 evangelhos, como conhecemos hoje. Portanto, as informações sobre o processo de redação do Novo Testamento nos auxiliam na compreensão de como, historicamente, foram desenvolvidas as crenças básicas do cristianismo e como elas foram transmitidas. Por hoje, é este o nosso tema, a redação dos evangelhos. Existem vários evangelhos antigos, além dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Isso nos dá uma base para compreender a diversidade que era o cristianismo primitivo. E são documentos que nos possibilitam conhecer um pouco mais desse cristianismo, que tem mais de uma versão, além da que chegou até nós através da ortodoxia. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E na próxima nós teremos mais um tema relacionado com a literatura do cristianismo primitivo. Até mais!